Vou convidá-los para que façamos a leitura de 2 versos que estão registrados no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, verso 31 e verso 32. João, capítulo 8, versos 31 e 32. Quantos acharam, digam amém. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou ler novamente o verso 31 e vocês recitem forte o verso 32. Vamos lá. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Queridos, há hoje imperando no mundo um espírito dissimulador. E este espírito, de certa forma, este sentimento, de certa forma, está dominando as pessoas. A mentira hoje fala muito mais alto do que a verdade. Hoje, um boato tem muito mais valor e muito mais peso do que um fato. Nós nos tornamos tendentes a emprestar os nossos ouvidos e gastar parte do nosso tempo para dar atenção a estes boatos. Eu estou falando em sentido geral, né? Estou envolvendo aí todas as áreas, não estou falando num sentido dirigido ou único. Estou generalizando. Nós gastamos o nosso tempo, emprestamos o nosso ouvido para, às vezes, ouvirmos coisas que julgamos ser a verdade, mas que são mentiras. E o ser humano, de uma forma geral, se tornou escravo desta situação. Hoje, nesta era da globalização, onde as notícias correm muito rápido, e o que acontece lá no Oriente, lá no Ocidente, chega até nós de maneira muito rápida. Estas coisas, de certa forma, nos influenciam. E nós começamos a ter comportamentos que não nos beneficiam em nada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem determinados programas de televisão, e eles são diários, que só mostram desgraça. Só crimes, roubos, sequestros, misérias. E se a gente começar a assistir esses programas, daqui a pouco a gente não sai mais de casa. Aliás, você fica com medo de ficar até dentro de casa. Porque são programas tendenciosos
que tem como único objetivo, não é informar, mas é atrair para si um número considerável de espectadores e com isto vender lá os seus produtos, fazer o seu merchandising e sobreviver. E aí nós nos tornamos reféns dessas notícias que na grande maioria não são verdadeiras, e até aquelas que são verdadeiras são supervalorizadas para poder impressionar as pessoas. É por isso que hoje, queridos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre verdades. Deixar de lado o mundo da boataria e entrar definitivamente no mundo real. Quero, me apoiando na palavra de Deus, apresentar para cada um de vocês 3 verdades que nós precisamos saber e que podem mudar a nossa vida para melhor. Eu quero apresentar à luz da palavra de Deus 3 verdades que você precisa conhecer. E estas verdades vão, com certeza, melhorar a sua vida. Eu gostaria até que a sua fé fosse colocada em ação, porque a palavra de Deus só alcança o seu real e total objetivo quando nós que a ouvimos colocamos a nossa fé em prática. Então eu gostaria que você desse só uma olhadinha aí para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: hoje a sua vida pode mudar para melhor. Hoje você pode sair daqui melhor do que quando entrou, se você entender essas verdades e colocá-las em prática. A primeira verdade que eu quero falar nesta noite é: se queremos chegar a algum lugar, nós precisamos viver a vida com um profundo senso de propósito. Sabe o que eu quero dizer? Melhor do que viver é ter uma causa pela qual viver. O grande problema hoje que tem atrofiado as pessoas, e muitas delas não conseguem já há anos sair do lugar onde estão, é que estas pessoas não vivem este senso de propósito. E eu pergunto para mim, eu pergunto para você: qual é a causa que nos motiva a viver? Eu poderia ser até um pouco mais objetivo com relação ao momento que estamos vivendo hoje. Qual é a causa que lhe trouxe a este santuário esta noite? Eu não vou pedir para que você pergunte isso para a pessoa que está do seu lado, porque eu tenho certeza que alguém não vai ter resposta para essa pergunta. Como não teria resposta se você perguntasse qual é a causa que motiva esta pessoa a viver? Existem pessoas que não sabem por que estão vivendo. Aliás, eu acredito que essas pessoas não estão vivendo, elas estão vegetando, porque elas não têm nenhum propósito para a sua vida. E quando não há propósitos na nossa vida, ela perde definitivamente o seu sentido. Quando Deus está tirando o povo lá do Egito, Deus estava levando o povo para uma terra especial. Deus estava tirando o povo da escravidão para colocá-los em liberdade. Deus estava tirando o povo de uma terra onde eles comiam mal, onde eles moravam mal, onde eles viviam mal, para colocá-los numa terra que manava leite e mel, numa terra ampla, numa terra onde eles poderiam desfrutar do melhor que Deus tinha para dar a eles.
Mas quando nós começamos a entender o processo que Deus usa para tirá-los, nós os surpreendemos. Porque logo no primeiro embate que eles têm, lá diante do mar, quando eles recebem a notícia de que o exército de Faraó vinha em perseguição contra eles, eles se levantam e questionam com Moisés. E o questionamento ali é insano. Eles olham para Moisés e dizem: Moisés, não havia sepulcro lá no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Sabe o que eles estavam dizendo? Nós preferimos ser escravos no Egito. Nós preferimos viver sem liberdade no Egito do que ter que pagar o preço da liberdade. Nós preferimos ser subjugados por Faraó do que ter que enfrentar o preço ou pagar o preço desta liberdade. Queridos, eles estavam dando uma real e clara demonstração de que eles não tinham nenhuma razão pela qual queriam ou deveriam estar vivos. Ser escravo no Egito é melhor do que enfrentar os desafios para conquistar a terra que mana leite e mel. Eu lamento, meus queridos irmãos, que há pessoas que vivem esta mesma condição hoje. Eles preferem viver debaixo de um jugo. E eu, quando estava preparando esta mensagem hoje pela manhã, quando recebi de Deus esta palavra para repartir com a igreja, Deus me fez entender o que eu vou dizer a vocês agora. Há pessoas que durante anos vêm se arrastando, sem conseguir sair do seu lugar, porque não tem coragem de tomar uma decisão que vai mudar a sua vida. Há pessoas que estão sempre raquíticas, sempre oprimidas, sempre escravizadas, porque não tem propósitos para a sua vida. E eles se acomodam aonde estão e se esquecem, ouça o que eu vou dizer, que Deus tem coisa melhor e maior preparada para aqueles que dependem dele e para aqueles que confiam nele. Você não é obrigado e não deve continuar no lugar onde você está, porque Deus tem coisa melhor preparada para a sua vida. Você não precisa necessariamente continuar vivendo escravizado debaixo deste jugo. O Deus a quem nós servimos é o Deus da liberdade. Tenha propósitos e Deus atuará na sua vida, e o milagre vai acontecer e a sua casa será abençoada. Mas aí nós perdemos esse senso. Nós perdemos esta sensibilidade e achamos que a vida é assim mesmo e não vai mudar nunca. E eu lamento, queridos irmãos e caros obreiros que aqui estão, que há pessoas que passam pela vida sem desfrutar das coisas boas que a vida tem para nós. E quando eu digo de coisas boas, foi porque o Senhor, que eu recebi como meu Senhor, e que você também recebeu como seu Senhor, Ele tem coisas boas preparadas para os seus filhos. Deus não quer que você viva uma vida desgraçada, uma vida miserável, uma vida de opressão. Deus quer que você viva uma vida de vitória, uma vida de gozo, uma vida de alegria, uma vida próspera. É isto que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. E eu quero que você comece a tomar posse destas bênçãos esta noite, em nome de Jesus Cristo. Mas ninguém fala desta verdade. Às vezes as pessoas preferem ficar presas a tradições. E quantas tradições hoje têm roubado das pessoas o grande privilégio de experimentar coisas boas e abençoadas.
Até em questões espirituais. Às vezes nós nos prendemos a tradições e deixamos de desfrutar as coisas extraordinárias que Deus tem preparado para os seus filhos. Aí o povo de Israel diz: nós queremos. É melhor ser escravo do que ser livre. É melhor ser mandado por alguém do que ser dono do seu nariz. Aí alguém diz: pastor, isto é loucura. É loucura para aqueles que têm senso de propósito, mas não é para aqueles que não têm. Quem não tem esse senso de propósito acha que a vida, mesmo na escravidão, é nota 10. Mas para quem tem propósito, não. Ele diz: eu vou romper com esta escravidão e eu vou caminhar em direção àquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Eu quero que você dê uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado, mas diga com a autoridade de Deus: o que Deus tem preparado para você é além daquilo que você pode imaginar. O que Deus tem preparado para você é além daquilo que você pode conceber na sua mente e no seu coração. Nesta noite, em nome de Jesus Cristo, seja revestido dessa autoridade de Deus para vencer, para quebrar barreiras, para quebrar paradigmas, para quebrar correntes e avançar em nome do Senhor. Deus tem coisas melhores para a sua igreja e para o seu povo. Aleluia. Há um texto interessante no livro de Eclesiastes, capítulo 6. Só escute, verso 3. Diz assim, ó: se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e se ele não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Eu leio esse verso e começo a perguntar o que ele quer dizer. Se o homem tiver 100 filhos, filhos são, segundo a Bíblia, a herança do Senhor. Vocês ouviram aqui o depoimento do Rafael. Eu estou, com certeza, feliz pela decisão do Rafael, porque tenho certeza que eu não vou perder um filho, eu vou ganhar mais um filho. Então filhos é bênção. Aí o escritor diz: se o homem tiver 100 filhos, viver muitos anos, mas a sua alma não se fartar do bem, e ele não tiver um enterro. O enterro a que se refere aqui a palavra é uma cerimônia fúnebre. Não é apenas a pessoa ser sepultada, porque sepultada ela será. Mas o texto diz: se ela não tiver uma cerimônia fúnebre, melhor seria um aborto. Seria melhor que esta pessoa nunca tivesse nascido, que ela tivesse sido abortada ainda no ventre. Sabe por quê? Porque a vida só vale a pena, primeiro, quando nós desfrutamos do bem que ela nos oferece, e segundo, quando no dia da nossa partida, as pessoas que estiverem na nossa cerimônia fúnebre puderem dar um testemunho positivo daquilo que fomos. Eu gostaria de dirigir a palavra a você que tem me acompanhado aqui todas as noites através do nosso programa. Tenho a plena convicção e a total certeza de que em algum momento este programa
se transformou, foi um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. E eu fico feliz com isso, porque o nosso grande objetivo é exatamente esse: entender que Deus colocou esse programa, ou permitiu que nós iniciássemos este projeto, no intuito de levar às pessoas uma palavra de estímulo, uma palavra de ânimo e uma palavra que abençoa. Mas eu preciso da sua ajuda. Este programa é uma obra de fé. Nós não temos nenhuma grande empresa, não temos nenhum grande empresário, não temos uma grande igreja que sustenta este programa no ar. Este programa, ele é sustentado através da generosidade das pessoas que nos acompanham aqui e que nos ajudam através da sua contribuição. Eu preciso muito da sua contribuição. Esta semana nós temos o compromisso, a responsabilidade de pagarmos a mensalidade do nosso programa, que não é pequena. Um programa de televisão não custa barato. Um programa de televisão exige esforço, exige investimento, e isto às vezes nos deixa preocupados, porque entendemos, e isso acontece todos os meses, quando chegamos na semana em que temos que fazer o pagamento do nosso programa, sempre há aquela preocupação se vamos conseguir, se o programa continua no ar. E eu creio que você que me assiste neste momento, que tem sido abençoado por Deus através do nosso programa, pode estender a mão e nos ajudar. Eu preciso de pessoas que contribuam com o nosso programa. Eu não estou pedindo aqui uma contribuição exorbitante. Eu preciso de pessoas que contribuam com R$50 para o nosso programa, ou talvez com R$30 para o nosso programa. Se nós tivermos aqui pessoas que se disponham a fazer isto, nós vamos resolver o nosso problema com toda certeza, com toda convicção. Eu preciso de pelo menos algumas pessoas, e não são muitas, levando-se em conta a abrangência do nosso programa, a quantidade de pessoas que nos assistem. O que eu vou pedir parece uma coisa até abaixo da sensatez, né? Abaixo daquilo que é possível. Eu preciso pelo menos de 300 pessoas que contribuam com R$50 para o nosso programa, ou 500 pessoas que contribuam com R$30, R$30 apenas, ou R$50 apenas. Eu sei que o que eu estou falando para algumas pessoas é um valor muito pequeno, mas para nós, se nós pudermos contar com a generosidade, com a sensibilidade dessas pessoas para nos ajudar, nós vamos alcançar o nosso objetivo e o nosso programa continuará sendo levado ao ar aqui todas as noites. Eu vou deixar para você aí um número de uma conta no Banco Bradesco. É um banco que você encontra em todas as cidades do Brasil e em todos os bairros da nossa capital de São Paulo. Você vá a uma agência do Bradesco, anote aí o número da nossa conta e faça a sua contribuição. R$50 apenas, ou se você não puder contribuir com R$50, com R$30. E eu tenho certeza que se as pessoas abraçarem esta causa, nós vamos continuar levando aqui a palavra de Deus. Temos um projeto grande para desenvolver. É um projeto não apenas evangelístico, é um projeto também na área social. Mas eu preciso de pessoas que me ajudem. E para que nós cheguemos a alcançar ou atingir este objetivo, que é a área da evangelização e a área social, eu preciso de pessoas como você para me ajudar. Então anote aí o número da nossa conta, faça um esforço. Você pode fazer até agora uma transferência eletrônica para este número de conta que nós estamos colocando aí, e eu vou estar orando
pelas pessoas que ajudarem o nosso programa. Na verdade, nós oramos por todos aqueles que nos assistem, mas eu vou fazer uma oração específica em favor daqueles que contribuírem para o programa Fé em Ação. Eu preciso da sua ajuda, não a pediria se não precisasse, mas eu conto com você, conto com a sua sensibilidade, conto com o seu desejo de ajudar o nosso programa, ajudar para que esta obra continue sendo feita. Anote aí o número da nossa conta, anote aí o número do nosso escritório. Se você quiser receber mais informações, nós estaremos à sua disposição. Deus te abençoe e recompense de forma grandiosa e abençoadora a sua contribuição, o seu esforço, a sua ajuda. Eu conto com você, meu irmão. Muito obrigado. Eu quero orar por você agora, ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Pai querido, eu ministro agora, na autoridade do nome por excelência, que é o nome de Jesus Cristo, uma bênção para a vida daqueles que me assistem neste momento. Aonde estiverem, que o Senhor possa alcançá-los de maneira poderosa, de maneira marcante, levantando o enfermo, abençoando aquele que carece de uma bênção, abrindo as portas, ó Deus, para aquele que clama comigo neste momento. Pai querido, que as famílias que me assistem também sejam abençoadas, que as famílias que me assistem também sejam contempladas pela tua bênção. Pai eterno, em nome de Jesus, eu ministro a cura às pessoas que estão enfermas, aquele que está prostrado no leito, aquele que está enfermo, aquele que está sob tratamento médico, que o Senhor estenda as mãos agora e levante o enfermo e o coloque de pé e ele dê testemunho daquilo que tu podes fazer. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo estas pessoas. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero você lá em nossa igreja, Assembleia de Deus do Ministério do Belém, que está na Rua do Glicério, número 164. Quintas-feiras, esta quinta-feira, eu estarei ministrando a palavra de Deus. E domingo, quinta-feira às 7h30 e domingo às 6 da tarde. Deus te abençoe. Uma noite de um sono tranquilo e reparador para aqueles que vão descansar. E uma noite de um trabalho profícuo, produtivo, para aqueles que vão trabalhar. Até o nosso próximo programa. Eu espero você.